Eu não posso, assim, aceitar essa explicação do irmão. Por quê? Apocalipse 14:12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Você citou 14:12 de Apocalipse. Vamos ler. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você percebeu, irmão Rodel? A lei que ele, o mandamento que ele mencionou, com a fé de Jesus. Significa, o mandamento que ele mencionou não é o 10 mandamentos. Porque o mandamento, as que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mandamento com fé. Né? Vamos continuar em 13 para ter certeza. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os santos são os bem-aventurados que morrem no Senhor Jesus Cristo. Né? Na lei de Cristo, com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a lei com fé é a lei de Cristo, não a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei das obras. Mesmo sem fé, você deve obrigado de obedecer à lei de Moisés, porque se você não obedecer, vamos ler em Hebreus 10, 28, 29 de Hebreus. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Porque você vai morrer apedrejado ou algemado no madeira ou queimado. Tem 3 maneiras que a lei de Moisés está dando punição. Fogo, queimado no fogo, apedrejado e colgado no madeiro. Isso é a maneira para morrer debaixo da lei de Moisés. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas, apóstolo Paulo está dizendo, tem lei da fé. A lei da fé é a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Vamos ler 3:24 de Gálatas. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo. Apóstolo Paulo está falando sobre a lei que existiu antes de Cristo. Isso é a lei de Moisés, não tem outra. A lei de Moisés existiu, ensinado e cumprido antes de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo falando, dice, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Já não estamos debaixo da lei. Que lei? A lei que existiu antes do nascimento de Cristo. É claro, né? Servindo como aio, a lei de Moisés conduziu as pessoas para a fé em Cristo. Mas agora que a fé veio, a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei de Moisés. Por isso, irmão, se os cristãos não estão debaixo de aio ou lei de Moisés, porque você vai colocar Cristo debaixo da lei de Moisés para ele obedecer à lei de Moisés? A lei de Moisés é para os pecadores, para os insubordinados, para os rebeldes. Né? Vamos provar isso. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo,
para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tem lei ordenada por meio de anjos. Tem lei ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que é Moisés. Vamos ler 7:53 de Atos. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Falando aos israelitas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Anjos são os que declaram a lei aos israelitas. O que falou com Moisés não é Deus Pai. Anjos. Vamos ler 7:37 de Atos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Por isso, os 10 mandamentos são dados aos israelitas com os anjos. Irmão, tem diferença. A lei de Cristo é dado pelo Espírito Santo, não pelos anjos. Atos capítulo 1, versículo 2 e 8. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Mandamento de Moisés? 10 mandamentos? Não! Os mandamentos de Moisés é dado pelos mãos dos anjos que falava com Moisés no Monte Sinai. Mas, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. A lei de Cristo é dado aos apóstolos pelo Espírito Santo. A lei de Moisés é dado pelos anjos a Moisés no Monte Sinai. É diferente. Para dizer, quando você ler a palavra lei, sempre pensando que a lei é 10 mandamentos, é errado. Irmãos, acordar, irmãos brasileiros, não será desviados por os pastores que interpreta a Bíblia em sua própria maneira. A Bíblia interpreta a si mesmo. A Bíblia tem própria interpretação dele. Na Bíblia tem 2 leis. Lei das obras e lei da fé. A lei das obras e a lei de Moisés. Dado antes do nascimento na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, a palavra do apóstolo Paulo, a lei serviu como nosso aio para nos conduzir a Cristo. Para fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. É claro, a lei é aio. Agora não estamos debaixo de aio. Estamos debaixo do Pai verdadeiro. As crianças podem ser cuidadas por aio. Mas os cristãos são cuidados não por aio, mas por Pai mesmo. Não por anjos, mas pelo Espírito Santo. Tem coisas que nós devemos considerar. Os pastores aqui não ensinam. Quando eles ver na Bíblia a palavra lei, sempre interpreta em seus pensamentos. A lei é a lei de Moisés, 10 mandamentos. Errado. Errado.